Bem, amigos do Enós Queiroz, agora é jogo para valer, é oitavas de final. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre Brasil e México, sobre as oitavas de final que vão rolar com jogaços e mais jogaços, e também do que foi melhor e do que foi pior na primeira parte da Copa do Mundo. Então, te liga no episódio. É nós, Queiroz, tá na Copa e no copo. O jogo é bom, mas a cerveja é meu foco. Eu vou beber nessa Copa até cair no chão, torcendo pela seleção. É nós, Queiroz, tá na Copa e no copo. O jogo é bom, mas a cerveja é meu foco. Eu vou beber nessa Copa até cair no chão, torcendo pela... Hoje vamos direto para Brasil e México, a partida das oitavas de final que acontece amanhã. Hoje estamos com Zé Raimundo, Sérgio Serra e o chinelinho faltou de novo. Nosso zagueiro resolveu chinelar, foi fazer uma parada estética. Isso é coisa de zagueiro, rapaz? DM. Não, tá, foi DM. Galera, a gente vai começar logo com o Brasil, vamos começar a bater um papo. Em seguida a gente vai discorrer sobre as oitavas de final e depois a gente vai fazer um bate-bola, um ping-pong do que foi melhor e pior nessa primeira fase da Copa com muito bom humor. Vamos lá, eu vou começar, para a gente começar a trocar uma ideia aqui, trocar uns passos, com uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois que viveram futebol. Vivem. Qual México a gente vai pegar nas oitavas de final? O México da Alemanha ou o México que pegou um sapeca iaiá com doses de tequila à vontade da Suécia? O México é uma equipe perigosa. Pra mim, eu tomara que seja o México da Suécia, né? Mas assim, a gente também analisando o jogo friamente, México e Alemanha, o México ganhou, a Alemanha ganhou, mas ele pegou um sufoco da Alemanha. Se você ver o jogo, vê que o show ele defendeu muitas bolas, no qual a Alemanha teve um certo domínio do jogo em situação de finalização. O México ele ganhou, mas o México é uma equipe perigosa? Mas assim, eu vejo o Brasil numa crescente muito grande, vejo a seleção canarinho, agora sim, nas oitavas de final acertando. E a gente tem que confiar, Paulo e Sérgio, na nossa seleção, porque além de sermos brasileiros, somos positivos, né? Então, eu acho que o México que nós vamos enfrentar é o México que jogou contra a Alemanha, mas o Brasil que eles vão enfrentar... É melhor do que a Alemanha. E o Brasil que eles vão enfrentar é muito melhor que a Alemanha. Nesse caso. E é isso. Antes de falar especificamente do jogo, eu acho que a gente tem que entender que começa uma nova competição. E vão entrar partidas de 120 minutos. Né? Então, a questão do planejamento do jogo, por parte da comissão técnica, é uma coisa que tu bate muito. Claro, para você conseguir uma vitória no futebol, você tem que planejar essa vitória, né? Então, isso tem que ser muito bem feito, né, pela comissão técnica do Brasil, né? Saber passar para os atletas como é que nós vamos ganhar essa partida. Entra também em campo de maneira decisiva agora a questão de quais jogadores estão à tua disposição, e nesse aspecto eu carrego uma preocupação com a seleção brasileira, particularmente a questão do Douglas Costa. Acho que o Douglas Costa não vai jogar. É uma grande perda para a gente, porque isso restringe, na minha opinião, algumas situações para a gente. Opções de ataque. Mas assim, com relação à partida em si, acho que é um adversário interessante, que joga um futebol que vai nos propiciar determinadas situações, que eu tinha receio se a gente fosse encontrar uma seleção europeia, daquelas que se fecham mais. A Suécia. Uma Suécia, assim, fisicamente uma equipe mais forte, que se aproveita de repente de uma bola parada, de uma situação de choque. Vamos lembrar rapidinho nesse último jogo, né? Aquele 10 minutos de tensão total. E tem aquele termo que se usa muito no basquetebol, que é o mismatch, né? Que quando não casa uma marcação, que foi aquela cabeçada, vou repetir o mismatch, que cai aquela cabeçada do centroavante lá em cima do Fagner. Então, aquele tipo de bola causa muito receio para mim, entendeu? Quando a gente vai enfrentar uma seleção muito forte fisicamente. O México não tem nem essa figura desse pivôzão, esse centroavantezão. Então, espelha, a coisa mais ou menos espelha. E vamos ver quem é que vai, digamos assim, se abrir um pouquinho mais, né? Quem vai buscar mais essa vitória. A história, onde eu ia chegar, eram duas coisas também. Assim,
Tá todo mundo achando que justamente por o México ter esse time que joga e tal, que vai ser melhor que o Brasil. Eu acho muito difícil, e aí eu vou fazer voz com o Zé, eu acho que o México deve jogar com o Brasil muito mais parecido com o que ele jogou com a Alemanha, no sentido de eu vou esperar e eu tenho um contra-ataque forte com Lausanne e com o Titadito, mas vou esperar, eu não vou de peito aberto, a não ser que o prof. Osório seja completamente, realmente louco e vá para cima, ótimo. Assim, eu acho, e aí de novo eu vou corroborar com o Zé, eu acho que o Brasil, para mim, realmente vem numa crescente. Eu acho que os jogos foram melhores. E num jogo em que a seleção, que foi o jogo da Sérvia, teve mais espaço, porque a Sérvia tinha que ganhar o jogo, a gente até falou sobre isso, a gente conseguiu fazer, poderia ter sido mais. A minha preocupação foi quando ele muda o Paulinho, né? Exatamente. A preocupação é por um lado, mas a felicidade é pela leitura correta do treinador. Quando ele tira o Paulinho, que ele bota o Fernandinho, o jogo se resolve. Óbvio que sai o segundo gol. E quando sai o segundo gol, acabou o jogo. O jogo acabou, ali parou. O Brasil nem quis ir muito para frente. E a Sérvia também já. Mas eu acho assim, se a gente der aqueles 10 minutos para uma seleção como o México, que é melhor, tem jogadores, isso pode ser complicado. Mas eu acho que do que podia aparecer para a gente, foi o melhor. Eu vejo assim, cara. Eu vou falar aqui para vocês. Acho muito difícil nessa Copa do Mundo uma seleção não ficar retrancada pelo poder ofensivo que o Brasil tem. O Brasil é uma equipe que ela mantém a posse de bola. A gente aqui pode até achar que, poxa, chato, tá tocando. Mas você com a posse de bola, girando de um lado para o outro, como você pega a equipe desprevenida. Acho, queira eu me enganar, mas acho que o México vai ficar atrás, com uma linha de 4, vai ter uma marcação específica em cima do Coutinho e do Neymar, até porque o time brasileiro, ele é um time diferente daquele time de 2006, aquele quadrado mágico que tinha, que já eram jogadores mais pesados. É um time leve, é um time solto. O Tite, ele tem 23 jogadores em suas mãos, certo? A preocupação do Douglas Costa eu tenho quase que certeza, porque evidente eu não sou o Tite, mas que o Douglas Costa ele seria titular contra a Sérvia. Infelizmente se machucou. Nós teríamos uma outra opção, Sérgio Paulo, que seria o Tyson. Só que a característica de jogo do Tyson não casa hoje com o estilo de jogo que o Brasil tem, com 2 anos abertos. Calma, evidente que ele levou para fazer, com certeza, o mesmo papel que faz Firmino, o mesmo papel que faz Gabriel, sendo que voltando mais. Nós temos que lembrar também, gente, que há 4 meses atrás, a imprensa brasileira, a maioria, ficava questionando o Firmino. Eu não sei se você lembra, Sérgio. O Firmino, quer dizer, nesses últimos 3 meses, ele teve uma crescente tão grande que aí não. Hoje o Firmino é para ser titular no lugar do Gabriel Jesus. Mas isso, tem coisas que a gente, mas tem coisas que a gente tem que saber expor para o público das coisas que acontecem. O que eu posso falar é que, com certeza, em todos os vídeos que os jogadores vão assistir hoje, antes do jogo contra o México, tenho certeza que o Tite vai valorizar as imagens do que o México fez contra a Alemanha. Eu acho que vai mostrar claramente, né, as situações que a Alemanha propiciou ao México a realizar todos aqueles contra-ataques. Né? Vai deixar o Tite vai tentar deixar a seleção brasileira atacando, já preparada para esse time. Eu acho que esse é o desafio que o Brasil tem que ter. E os deuses do futebol podem ter, neste momento, tá? Ajudado o Brasil colocando o Felipe Luiz ali naquela ala esquerda? Neste momento. Eu vou te falar uma coisa assim. Porque não há comparação entre Marcelo não há. Eu só coloco uma opinião minha, que assim como falo, né, que o Messi não consegue retratar na seleção argentina que ele joga no Barcelona, eu te confesso que eu nunca vi no Marcelo atuações exuberantes como eu já vi no Real Madrid. Ponto. Marcelo, jogador muito acima do Felipe. Agora eu gosto de uma coisa do Felipe Luiz, que eu gosto em jogadores daquela posição, tanto direito quanto esquerdo. Ele erra muito pouco. O passe dele é um passe milimetrado. Ele sabe ir para um 2. Ele é um jogador sereno. Eu digo que ele é um jogador sereno. Jogador preparado. Sereno, mentalmente preparado. Ele entrou e parece que... Sereno, tranquilo. Mas, Paulo, essa palavra mentalmente preparado é o que mais o Tite usa. Então, os 23 jogadores do Brasil, eles estão mentalmente preparados. Eu vejo hoje a seleção... Inclusive, ele não acabou.
a seleção muito bem, inclusive os goleiros que estão, Tem uma coisa, Sérgio, que o Sérgio tocou nesse assunto, muito legal, foi que o jogo México e Alemanha, a Alemanha deu o contra-ataque, e nós não podemos esquecer, amigos, que na primeira fase, a melhor transição entre defesa e ataque foi a do México contra a Alemanha, de muita rapidez. Mas tem um porém, nós temos uma defesa, simplesmente, para mim, dentro da minha avaliação, uma das melhores defesas do mundo. Que para mim não vai dar esse espaço. Junto com a do Uruguai, para mim, talvez seja a melhor da Copa. Aí, e rápido, só para a gente aproveitar. A gente, quando era o primeiro jogo da Alemanha, era a Alemanha campeã do mundo. Sim. Só que quando a gente viu agora, a Alemanha campeã do mundo não era mais aquilo. Pô, eles deixaram os caras da Coreia cara a cara. Então, assim, eu acho que dos adversários, a gente pegou o adversário bom. E acho, e acredito no que tu falas e no que tu falas também, de que o Tite é um cara extremamente observador. E não vai jogar, que para mim é o meu maior medo, seria o meu maior medo, jogar com o México pensando nas quartas. Não. Ele vai jogar com o México, vai fazer tudo e os jogadores também. Por quê? E aí, pra gente até passar, eu acho o seguinte, todo mundo fala que o Brasil ainda não, né? O Brasil deu uma decepcionada. Na expectativa de uma grande atuação. Mas eu acredito o seguinte, se você olha a Copa do jeito que ela rolou, será que o Brasil decepcionou? Ou a gente, de novo, a gente subestimou os adversários, mesmo a gente sabendo que a Suíça era a sexta do ranking, tarará. E quando tu olha os outros times, qual foi das seleções que estão hoje nas oitavas? Que disseram assim, nossa, a França, a Argentina vai pegar um couro. Tentando traçar um paralelo com Copas passadas, apesar de que o futebol mudou muito. Em determinadas Copas, na primeira fase, já existia aquela seleção, algumas vezes que dizia assim, essa seleção a ser batida. Né? Houve Copas, né? Teve a história da Dinamarca, né? Que foi batida. Foi batida, né? Espanha também já passou por isso uma vez, eu acho. Então assim, não tem, né? Não tem, até porque o futebol mudou muito, né? Não tem, até porque as equipes estão se preocupando, eu acho, muito mais com resultado do que desempenho, né? Então assim, eu não vejo uma seleção a ser batida. Eu acho que contra a Sérvia, o Brasil jogou bem. Mas jogou bem o jogo. Jogou bem. Naquilo que tu fala de planejamento de jogo, eles fizeram aquilo. A questão é que, assim, há um entendimento ainda muito grande que a gente de então 8-0 e tal, que a gente vai fazer aquela atuação exuberante, que nós vamos atropelar. Até porque o Tite, com todo o staff dele, ele tem um pragmatismo muito claro sobre futebol. Então ele vai procurar isso. Ele não está atrás disso. Eu vejo a nossa seleção. Eu vejo a nossa seleção com todo esse staff maravilhoso que tem. Eu tenho acompanhado tudo. Ele tem dois assistentes técnicos, o Silvinho e o Cleber, se não me engano. Um para a parte defensiva, outro para a parte ofensiva. Então, as informações que o Tite tem, cara, são informações maravilhosas. Então, assim, nós, brasileiros, nós temos que parar com isso de querer achar que futebol é espetáculo. Mudou muito, gente. Eu prefiro o resultado do que espetáculo. Se der para dar show, ótimo, beleza. Mas, meu amigo, o futebol está aí. Eu não vejo São Paulo, nenhuma seleção que vai chegar que deu espetáculo. Até porque, vou falar uma coisa para vocês. Entre o espetáculo de 82 e ser campeão de 94, vocês vão me desculpar, mas eu prefiro ficar sendo campeão de 94. Amém. Eu acho que vai ser o Estrela d'Água pro Brasil. Eu acho que vai ser o Estrela d'Água pro Brasil. Acho que o time encaixa mesmo. Acho que a gente vai jogar positiva. Tomara. Eu tenho uma expectativa positiva, mas vamos lá, né? Eu não quero uma atuação também tão grande. Pensando já no Vamos manter a gente achar que dá não. Não, entendi. Perfeito. Na verdade, isso aí é uma escadinha, vai jogar. E talvez o México tenha sido vítima disso nesse terceiro jogo, né? Isso. Você olha, 2 vitórias, olha, então, e aí... Então, quase fica fora, né? Então vamos lá, Brasil e México, vamos logo por debaixo aqui das oitavas, Bélgica e Japão. De acordo com o nosso guru, Giovanni, filho do Zé, vai dar Japão. Mas de acordo com a gente aqui, o que vai dar aqui nessas quartas de final, nesse quadradinho? Olha, pela lógica, tecnicamente, a gente falando da parte técnica, é evidente que eu até queria que desse Japão, o Brasil passando, se Deus quiser. Mas a Bélgica está com um time, é um time mais arrumado, só que nós não podemos deixar, gente, de maneira nenhuma, de visualizar o futebol da seguinte forma.
Me diz qual foi a seleção que a Bélgica pegou de tão forte. É, A Inglaterra eu jogou com acho- um time. eu acho também. Acho que então vamos acho testar. que- Vamos testar, e certo? olha- Vamos testar, sabe o quê? A defesa da Bélgica. Porque a Bélgica do meio pra frente é muito bom. Mas eu quero ver a parte defensiva. Eu acho que vai ser, assim, esse papo de eu quero pegar só os campeões é papo furado. Eu queria pegar os e chegar. Mas assim, eu acho que ia ser um jogaço Brasil e Bélgica. A minha opinião vai por aí. Eu acho que, bem, sabendo, a grande maioria dos brasileiros torcerá pelo Japão. Né? A grande maioria torcerá pelo Japão. Eu tenho Acreditando que o eu tenho uma Japão- vontade muito grande de ver como a geração ESPN, que eu brinco, que Sim. adora a geração belga, que é um belíssimo Sim, sim. time com Sim. belíssimos jogadores, sim. pelo menos 2 ali, Sim. 3 seriam titulares no Brasil hoje, pra mim, mas assim, eu quero ver se a camisa ainda verga varal. Sim. Eu acho que é Sim, isso, sim. mas eu queria ver esse jogo. Na verdade seria assim, um jogão. Se desse Brasil e Bélgica, seria um jogão. Brasil, se Deus quiser, vai dar. Agora a Bélgica que se vire para lá com o Japão. Mas se tivesse essa possibilidade, seria muito bom. Acho que para o futebol, e até pensando em você ter cada vez mais confiança para o jogo seguinte, né? Eu vou torcer por o Brasil e Bélgica. Eu também não Eu vou vou torcer torcer por por o Brasil e Bélgica. Seria um jogo. Seria até um pro jogo Brasil dizer, é a geração, Pronto, é pronto, nós pronto, aqui. pronto. Olha, agora é assim, tem uma coisa que acontece, Sérgio, Paulo e amigos, é que assim, a responsabilidade do jogador brasileiro hoje, cara, você para e analisa, o jogador brasileiro não vai tremer. Perguntaram Também joga contra perguntaram pro Casemiro? Casemiro o que o Casemiro ia fazer para proteger o Neymar. Proteger Neymar. Neymar, gente, um dos 3 melhores jogadores do mundo, gente. Ele falou. Vamos dar força pro cara. Ele vai arrebentar, Ele certo? jogou Ele vai bem arrebentar. contra a Ele vai Sérvia. Achei que ele arrebentar. jogou bem demais. Eu tenho uma dúvida só, no jogo contra a Sérvia, fiquei com uma dúvida em um outro lance, ele está jogando com dor. Eu acho que ele tá jogando. Não, com na gol. verdade, Sérgio, na Na verdade, batida de bola ali, eu notei Mas que ele procurando jogou, um jeito para mas bater. pela primeira vez nos 3 jogos ele jogou inteligentemente com dor. Sim, agora- sim. Talvez no jogo anterior ali, além da pressão, tivesse a frustração, né? O cara se Eu acho que tanto nesse ele momento. melhorou da dor. Mas Tá melhorado da com dor. Na verdade, eu estou estranhando só uma coisa no Neymar. É o posicionamento em campo dele. De que forma? Ele, Sérgio, ele tá naquele lado lá. Ele tem momentos que ele fica muito parado, coisa que ele não faz. Ele não fazia no Barcelona, ele não faz no PSG. A diagonal dele, quando ele pega a bola, é uma das diagonais mais fortes do mundo. O que é a diagonal? Você pegar a bola ali em direção Mas ao eu contra acho, um. Mas eu acho que isso para aquele jogo foi combinado. O Felipe fazer e ele tirar um bloco para a galera cuidar Mas dele. espaço. E o Felipe e o Paulinho pode ser. Eu não sou tático e tal. mas aí nós temos que ficar bem atento a uma coisa. Tem treinadores e treinadores. Essa jogada do Brasil muito forte, você pode ter certeza, Sérgio, que vai ser muito difícil acontecer novamente. Por quê? Porque a Copa do Mundo ela te passa todas as informações. plano do Tá jogo. entendendo? Rapaz, eu fico imaginando a frustração Mas o do Tite treinador não da tem Sérvia. Pega ele chutar A o frustração, banco. porque esse cara deve ter mostrado umas 20 incursões do Paulinho pelo Barcelona, por todos os times. Teve momentos que ele falou. E cuidado, acontece. Considerando tudo que a gente falou, vamos logo palpitar, que é sempre bom. Eu vou começar porque vocês sempre me deixam na furada. Não, aí de catar, eu vou começar porque vocês começam, o outro acertou, né? 2-0. Então, porque deu 2-0, 2-0, eu vou de... Mentira, eu vou de 3-0. Eu vou começar com 3-0, porque eu acho que o Brasil vai fazer gol. Eu ia de 3-1, mas vou acreditar na melhor zaga da Copa, vai ser 3-0. Vai. Meu palpite também seco, 3-0 pro Brasil, com o Brasil jogando aquele futebol que deixa todo brasileiro. Maroto, aquele futebol envolvente, mas é aquele futebol, Serra, que é. Moleque no bom sentido. Ainda não no estágio que a gente quer, porque a gente quer que vai estágio mais na frente, né, Serra? A gente vai na final, mas tem uns 6, 7. Só na Eu vou final. falar com meus dois de novo, 2-0. Tá muito. Ele vai nessa. 2-0. Tá. Então vamos agora pro lado da chave da morte, a chave da morte. Tá. França e Uruguai. Tá. Não, desculpa. França e Argentina, Uruguai e Portugal. Tá. Vamos lá. Em relação ao Uruguai, vou começar por Uruguai e Portugal. Tá, tu deixa a França e a Argentina comigo, pra me Deixa. homenagear. Uruguai e Portugal. Só rapidinho, só para eu botar uma informação para ver pro papo ir. Eu acho o seguinte: Uruguai e Portugal têm times ranhetas, sabe aquele time ranhetinha, todo certinho e tal.
Uruguai tem 2 que vale por 1, ou Portugal tem 1 que vale por 2. Só que eles têm uma diferença para mim que pode ser em prol Isso. do Uruguai. Eles têm uma zaga Exatamente. fantástica, que Portugal tem uma boa zaga. É boa. Isso. Tá? Mas eles têm uma zaga fantástica que, se não fosse a nossa, ou talvez rivalizando com a nossa, que é o Godinho e o Jimenez, que é a zaga que enfrenta o Cristiano Ronaldo toda vez que a zaga do Atlético de Madrid. Isso pode ser um ponto a favor daquele jogo que vai ser 1-0, 1-1, porque eu acho que é isso que vai ser. Diz aí. Eu vejo um equilíbrio, mas não é aquele equilíbrio de 50-50. Vejo o Uruguai mais preparado do que Portugal. Portugal, ele tem sim um sistema de jogo definido com o Cristiano Ronaldo. Mas eu vou te falar uma coisa, vocês dois tocaram num assunto maravilhoso, que é a zaga, o poder defensivo do Uruguai. Eu acho que nessa Copa do Mundo, o Uruguai, ele fica bem perto do Brasil, ou se não fica de igual para igual na parte defensiva. Então vejo uma equipe uruguaia muito aguerrida, aquele raça uruguai, talvez faça a diferença. Por quê? Porque Portugal, a qualidade dos Portugal, ele tem o Cristiano Ronaldo. Mas é assim, você tem um único jogador, meu amigo, um único jogador, às vezes, não é suficiente. Talvez não seja suficiente. Evidente que Portugal tem uma seleção que tem que ser respeitada, mas vejo o Uruguai com certo favoritismo. Do lado de cá, do nosso lado, é o jogo mais igual. Eu tô com o Uruguai. Lembrando, né? Concordo com tudo que foi colocado. Lembrando só da gente ter mais um elemento, né? Que algumas partidas chegarão aos pênaltis, né? Não vamos esquecer disso. Essa é uma que vai tomar que aí pênalti. E aí pênalti, não vamos lembrar da figura do goleiro. Né? O goleiro passa a ter uma dimensão ainda mais, né? Ainda mais. Então acho que o Patrícia é melhor que não, aí é uma coisa, não, eu acho que esse jogo Uruguai, né? O Uruguai não vai para pênalti. Mas eu acho que terão partidas que irão para pênalti, onde a figura do goleiro, mais uma vez, toma uma dimensão muito grande. Então assim, tô com o Uruguai. Sobre França e Argentina, acredito que não. Eu acho que vai ser 1-0 o Uruguai. Uruguai, certo? Eu acho que dá Uruguai 1-0, 2-0. Tô com 1-0. Tá. Errou! Agora sobre França e Argentina, seu sonho se realizará, enfim, né? Não se realizou na primeira fase, por detalhe. Não, mas foi por uma mesa. Não, mas uma mesa. Mas eu quero deixar claro, vão no primeiro resenha que eu falo exatamente o seguinte, vamos lá. Ela perde para a Croácia, empata com a Islândia, vai ganhar e não vai adiantar nada. Adiantou. E disse também que eu disse que não passaria, mas que se passasse, ia passar arrastado em segundo lugar. Eu acertei. A culpa é dos outros que não fizeram o papel dele, meu filho. Mas eu acho que eu também acho que acho que a França vence. E eu acho que vence bem. E aquilo que a gente fez também naquele primeiro episódio da Nós Queiroz, né? Sobre a força dessa seleção francesa e a dúvida se essa seleção era para essa ou para outra. Então assim, acho que a França avança e vamos ver, né? Vamos ver. Eu também vejo sério, um favoritismo muito grande da França. Tem, além da França, Sérgio e Paulo, ter um time titular bom, ele tem umas peças de reposição maravilhosas, tem jogadores mais tarimbados. E nós estamos falando isso também por tudo que a gente viu que foi a Argentina, né? Eu acho que se teve uma seleção que se classificou arrastada, né, de um jeito assim. Merda! Eu posso falar, você não fala certo. Tem a possibilidade, gente, tem a possibilidade da 3 sul-americanos, né? Aí a pessoa fica. Não, e outra, tem uma possibilidade que a gente aqui não vai dar, porque eu também tenho, para mim, a França e o Uruguai, apesar que no bolão eu botei 1-1 no Uruguai e Portugal. Pode dar Messi e Cristiano Ronaldo nas quartas. Também, Pra Copa! Não, pro mundo do futebol seria maravilhoso. Mas, desculpa, eu posso falar, foda-se o mundo do futebol, quero que os irmãos vão pra casa. Né? 2 então. Do lado de lá, que é o lado penca da chave, tô brincando, né? Vamos começar de cima, então nós temos Espanha, a dona da casa, e temos a surpresa da Copa, assim, entre aspas, isso a gente vai entrar depois, e a Dinamarca. E aí? Eu com todo o respeito que eu tenho pela Rússia, eu acho que a Rússia ela não vai fazer, até porque a Rússia fica 10 meses, né, sem ganhar um jogo, veio ganhar 2 jogos agora, mas pegou na primeira fase a Arábia, né? Foi. Arábia e mais Egito. Egito.
Então foram 2 jogos que ele poderia ganhar, e quando for jogar contra o Uruguai, pegou um sapé-caiado. Agora é evidente que o que pode pesar é a situação do povo russo amar futebol e incentivar a sua equipe. E Pode uma coisa, ver o jogo contra o Uruguai, eles entraram com uma equipe mexida e tiveram jogador. Não pode esse jogo servir nem para enaltecer demais o Uruguai, nem para minimizar a Rússia. Temos que contextualizar, porque eles tiveram jogador expulso com 30 minutos, o cara que foi artilheiro não jogou, o 6 lá, o chefe sucesso, ele não jogou. Vai ser uma puta zebra se a Rússia passar, mas eu acho impossível. Mas tem uma coisa também que está acontecendo, que é a Espanha. Eu ia falar sobre não acrescentou nada. Exatamente. A Espanha também, né? A Espanha também não foi aquela Coca-Cola, né? Então, assim. Se encalacrou com o Marrocos, desclassificado. Ficou alguns tempos fora do campeonato. O Irã, com o lance do árbitro de vídeo lá, que o Irã poderia ter empatado o jogo. Enfim, acho um fator casa. Acho uma partida de não tão fácil prognóstico, principalmente devido à Espanha. Se a Espanha tivesse no nível maior, a gente. Sim, com a dona da cara. Mas eu fico com a Espanha, acho que avança a Espanha. E Croácia e Dinamarca, eu já vou falar que é um desejo, eu gostaria, porque eu acho que, já vou adiantar o que a gente vai falar no final, para mim a melhor seleção da primeira fase. Eu vou dizer qual é o motivo principal para torcer pela Croácia. É a tua pronúncia dos hits. Desde a primeira vez que tu fizeste no Hernandes Queiroz, então cada vez que eu ouvir isso de novo, eu vou torcer sempre pela Croácia. Modric, Hadzic e Kreosic, todos esses merecem estar nas quartas de final. Mas olha, Agora, sério, Modric, Rakitic, Zukovic e o... Como é o nome do Mandzukic. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eles têm o futebol croata, e hoje eles têm 2 monstros no meio do campo, que são Modric e Rakitic. Eu queria esses 2 na nossa seleção. Agora também não sei se também, para entrar em algum lugar, ele ia entrar, um dos 2 ia entrar. Modric ia entrar ali, mas eu vou te falar uma coisa. Porque também é outro estilo de jogador. O Casemiro já é aquele jogador mais... Não, mas o Modric já joga até junto, já podia botar ele lá que ele já joga até junto no Real Madrid. E na parte mais penca das pencas. Mais penca, que é o quê? Colômbia e... Inglaterra. Não, esse jogo vai ser maneiro, só que aí temos eu acho que o Ramos... Suécia e Suíça, pra mim, vai ser o jogo mais travado da Copa do Mundo. Vai ser aquelas 2 equipes, com as 2 linhas de 5, com uma linha de 5, uma linha de 4, quando vir atacar vai encontrar uma outra linha de 5, uma linha de 4, vai ser complicado. Se a Colômbia tivesse Rames, eu iria de Colômbia. Colômbia não tem Rames, eu vou de Inglaterra. Mas eu acho que é 55 a 45. E Suécia e Suíça, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Você não vai perder essa partida. Eu vou fazer uma brincadeira que eu perdi aqui, eu vou fazer. Sérgio, o México contra o Brasil pode ser o Zé Augusto das oitavas? Tu espera qualquer coisa, inclusive ganhar? Porque o Zé Augusto esperava tudo, até um gol. É isso? Ah, tá, obrigado, eu precisava fazer isso. O Zé Augusto era um incógnito. Grande fazedor de gol. No chaveamento. E de qualquer coisa que tu pudesse, era gol, era. Paulo, no chaveamento de cima, a gente já sabe que uma equipe europeia já vai estar na semifinal, né? Chaveamento lá de cima, uma equipe europeia já vai estar na semifinal do. Mas olha, só que não passou de sul-americano. Foi Peru. Foi Peru. E aí eu vou corroborar mais uma vez com o meu amigo o meu amigo Zé, só para vocês entenderem. Vocês que, desculpa, que pagam pau demais para os outros, é o seguinte, na primeira cabeça de chave lá, tem 5 títulos mundiais, 2 da Argentina, 2 do Uruguai e 1 da França. Então são 3 seleções envolvidas com 5 títulos mundiais. Na de baixo também tem 5 títulos mundiais, só que com 1, que somos nós. Então, vamos botar na dimensão correta. Então a gente já definiu as quartas de final. Vai ser Uruguai e França, Brasil e Bélgica. Bélgica, menos que Giovanni, que vai ser Brasil e Japão. Do outro lado vai dar Espanha e Croácia. Jogaço. E embaixo vai dar qualquer uma Inglaterra e alguém. Eu acho que vai dar Inglaterra e Suécia. Inglaterra e Suécia. Vai. Eu vou de Inglaterra e Suíça. Eu vou te falar uma coisa aqui. O Serra, eu não conheci o Serra assim, mas além de ter sido presidente, é um cara que entende pra caramba das coisas. Então, assim, a Suécia tem um poder defensivo muito, muito forte. Eu acho que é uma das melhores seleções suecas que eu já vi. Se o Ibra É a melhor Suécia de todos os tempos. Eu acho que sim.
time que eu gosto Olha, muito. e posso falar uma coisa? O técnico abriu mão do Ibra. Eu não E sei olha, eu quem vou falar, a abriu mão. classificação da Suécia, ela corrige, na minha opinião, o maior erro que poderia ter tido na primeira fase da Copa, é consequência daquele jogo Alemanha e Suécia. Que quarto de vídeo, com tudo, a Suécia foi extremamente prejudicada. Exato, boa, Sérgio. Então, falando de primeira fase, só pra gente terminar agora, a gente vai fazer um balanço e eu queria que vocês, de supetão, escolhessem. Primeiro, qual foi o melhor time da primeira fase da Copa? Fala aí que eu vou bem aqui. Não é fácil a gente nomear o melhor time. Para mim, teve um grande jogo em termos de desequilíbrio, que foi a Croácia massacrou a Argentina. Então, se for o melhor time, para mim foi a Croácia no jogo Zé contra a Argentina. Jogos que... Teve jogo memorável, mas esse jogo, a Croácia, para mim foi o melhor time. Voltei. Assim, eu não consegui acompanhar todas as partidas, né? Então, os 90 minutos, mas eu acho que México, Alemanha, Croácia e Argentina, eu acho que são bons exemplos de grandes partidas. Pô, a melhor seleção é difícil falar, porque às vezes, por exemplo, vamos lá, eu poderia pensar em valorizar o Uruguai, que fez 9 pontos, mas aí eu olho os adversários do Uruguai. O Uruguai pegou uma Arábia Saudita, Vocês estão pegou igual o político, Egito. o melhor time. É difícil, é muito difícil dizer o melhor time. Tá, então vamos lá. Qual foi o melhor jogo da primeira fase? Aí Eu fico com a Argentina, Croácia e México e Alemanha. A gente não joga mas teve um jogo memorável, quer dizer, eu vou... Tá, México... Para mim foi Portugal e Espanha. Pra aquele mim- empate pra que- mim é isso. foi um Eu jogo- Portugal e Espanha eu acompanhei alguma parte do jogo, mas assim, talvez influenciado Talvez pela pelo velocidade do jogo. E pelo- Eu gostei muito de México e Alemanha pelo que aconteceu no Pela jogo. transição. Pela transição, que é uma coisa que tu não costuma Não, ver. na verdade, aquela transição do México legal. deixou a gente praticamente boquiaberto, porque É, a transição foi foi muito muito legal. rápida, mas só que foi só naquele jogo. É. Talvez só no primeiro tempo, né? Foi só no primeiro tempo. O pior da Copa até agora. O pior jogo? O pior da Copa. Uma imagem, uma situação. Olha, cara, eu vou falar de uma situação. O pior para mim da Copa, apesar dos vários acertos, mas eu acho que quando tu incorporas a tecnologia do jeito, com investimento, não pode permitir determinados erros. Por exemplo, O caso da Alemanha e Suécia. Né? É inadmissível um lance como aquele, onde tu tem 7, um em campo, mas se tu considerar ainda o quarto árbitro, mais 6 caras assistindo aquilo ali, e aquilo ali passar em branco. Imagina se isso acontece no jogo agora, a partir de agora, Na final. das oitavas, das quartas de final. Não tem mais recuperação. Não tem. Então, assim, eu ainda fico com a situação do VAR. Eu acho que ainda existe muita coisa assim, a ser trabalhada nesse aspecto. Não é simplesmente trazer a tecnologia e dizer que vai resolver. Vou falar uma coisa. mas para eles acertou em 99,3%. Mas para eles, mas para a gente que vive no futebol há muito tempo, tem uma das coisas que me preocupa muito. O futebol ele tem um lado muito maravilhoso, mas ele também tem aquele lado sombrio, aquele lado de armação, aquele lado. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Teve De Dark Side of the Moon. É uma parte do rock. Teve um lance para mim que foi o cúmulo do cúmulo, foi Sérvia e Suíça, onde o atacante, um daqueles hits lá grandão, ele foi simplesmente agarrado pela cintura por dois jogadores. Foi o que o Tite falou. Se é para dar, vamos dar para todas as seleções sem problema. Agora, o pior momento para mim, que eu vou juntar, que eu vou perguntar depois o mais engraçado, tá? O pior momento para mim é a saída da Alemanha. Que é, assim, estou falando, para mim também é o mais engraçado. Mentira, o mais engraçado para mim é o maluco de Senegal. Eu vi, rapaz. Encostado na trave, como se ele fosse esperar o Pedreira Nazaré. E aí, vamos lá. Não é? Cara, mas não dá mais. Posso É falar Copa do Tite? Mundo, Não, mas Zé. a Nigéria teve um lance com o número 9 deles para matar a Argentina. Foi, Então ela jogou dentro da pequena área, bate do outro lado, faz só o pra falar, gol. o cara da trave é de Senegal, né? Da Nigéria. Não, eu tô falando da Nigéria. Senegal teve para matar o jogo contra o Japão, Senegal teve para matar o jogo contra a Colômbia. Aquilo que a gente diz, né? Os aspectos técnicos. Será que é inocência ou é a... Agora eu digo a falta de concentração. Extra. 1-0, Ale, Leblay, chupa hermanos. Tchau, irmãos. Então assim, cara, é concentração. Concentração. Ou será Agora que... sabe que é o seguinte, o goleiro tá ali do lado, né? O goleiro tá ali do lado, tem Não, gente como eu vi- Ei, meu irmão, ei, Sério? erra.
Vocês viram onde a Mas bola ele tava ali. passou? Outra coisa, da frente que eu vejo aquele corno dos infernos encostado na trave, a bola já entrou, a minha volta do braço ia já assim. Na cara dele. Porque, Tá. eu não sei se vocês prestaram atenção, ele ficou parado, Não, e tão assim? parado que se ele dá um passo lateralmente, talvez tiraria de cabeça a bola. Não, e outra? Impressionante. Quando a bola entra, ele faz assim. Rapaz, entrou. Entrou, foi pegar a bola e ainda foi andando. Não, e faz assim. Andando. Vai que eles acham que é comigo. E a outra coisa bizarra é o chute do Batshuayi para comemorar o gol que bate na Bate, torcida. bate, Não vi. Mas o Batshuayi, ele chuta a bola para comemorar, para entrar no gol. Sabe quando Sim, porra, sim, sim. bate na trave e bate na cara dele. No rosto irmão. dele. Será que ele tá com ressaca? Porque teve um jogo, parece que foi com Que ele um jogo que ele perdeu. perdeu tanto Levou, gol. levou. Aí nesse ele pegou a bola, já tinha sido gol, pegou a bola, bateu na trama, voltou no rosto dele, sério. E aí, pra gente terminar, e se Deus quiser voltar na próxima Se Deus quiser, resenha, estaremos aqui. das quartas de finais contra a Bélgica ou de acordo com o Giovanni contra o Japão, melhor jogador, pra gente encerrar, melhor jogador dessa primeira fase. Cara, eu vou te falar uma coisa. Aí eu vou te dizer a nível técnico, a nível tático, aí eu não posso deixar de não mencionar o Felipe Coutinho. Eu não posso deixar de mencionar a forma com que ele está Vamos lá. carregando o nosso Puxa jogo. a sardinha pro nosso lado. Não, né? eu não posso. Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho. Felipe Eu Coutinho. vou falar, eu Que ia bom, falar que bom. outro, mas eu fui Que convencido bom, por que bom. vocês, eu vou falar Felipe Que Coutinho bom. com uma menção honrosa ao Modric. É, o Modric também. Então, com essas nossas opiniões e com tudo que vai acontecer de bacana na Copa, E com França 1-0. com França 1-0, E vamos voltar para o próximo e vamos voltar torcendo para as quartas de final, Brasil e alguém. Estamos dando sorte, a nossa resenha, a gente vai chegar na Não, e até final. o final. Vamos chegar na Até o final, final. papai. É nós que é nós, é na Copa e no copo. Mais uma vez a gente quer agradecer. Siga o canal, tem muita coisa boa acontecendo. Valeu, galera. Próximo Valeu. programa em quarteto. Retornará. Rapaz, vamos ver Sai se dele. Ou vai querer só ganhar o bicho? Vamos, Só o bicho no só final. o bicho no final. Então, galera, mais uma vez, é esse bom humor e essas informações que a gente tenta passar para vocês como se fosse um papo que vocês têm com os amigos de vocês. Até as quartas de finais, cara. Vamos lá. É nós que é nós. Rumo ao Hexa. Alô, garoto. Tamo junto. Um abraço.